a divina consciência aparecendo como amor e atendendo às nossas chamadas necessidades humanas. Pessoal, para a gente poder se aprofundar nesses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. E a linguagem que o mestre Gualberto usa é uma linguagem única, peculiar. Diferente, por exemplo, da linguagem do Joel Goldsmith. Até porque cada mestre tem uma maneira de compartilhar essas verdades. Bom, mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o amor. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o real amor? Ô Gilson, essa questão do amor, para nós, é uma coisa muito confusa. Nós não sabemos a verdade sobre o amor. Tudo que nós sentimos gira em torno de algum nível de emoção, de sensação, algo ligado a algum nível de prazer ou preenchimento nesse nível. A isso nós denominamos de amor. Quando nós estamos sentindo isso por nós mesmos, por alguém, dentro de uma dada situação, nós denominamos isso de amor. Mas repare, isso gira em torno de sensação e de uma experiência. E há envolvido nisso sentimento e emoção. A nossa referência de amor é essa. Mas esses estados, sentimento, emoção, sensação, prazer, gratificação, preenchimento, são estados que também alteram, em razão das circunstâncias. Eu posso estar, por exemplo, sentindo isso por você, tendo esse prazer, esse carinho, essa agradável sensação com a sua presença, com o seu afago, com o seu cuidado. Mas repare, isso pode mudar. Então nós confundimos estados internos de sensação, de preenchimento e satisfação, emoção prazerosa, sensação prazerosa, sentimento prazeroso, com o amor. Enquanto você está me dando isso, eu te amo. Mas esse estado muda se você muda comigo. Eu sinto isso por você. Mas repare, isso é algo ligado a esse sentimento de autopreenchimento aqui. Isso produz em mim uma sensação, além de todas essas sensações, também uma sensação de dependência, de busca por mais, de desejo por mais. E se isso acontece e é negado, o conflito se estabelece, a dor se estabelece, o sofrimento chega. Então veja, não estamos lidando com a verdade do amor. O amor que nós conhecemos é circunstancial, é pessoal, é particular, é auto-interessado. Então, enquanto houver essa troca mútua
de prazer e gratificação, o amor estará presente. Mas se isso muda, se um dos lados começa a negligenciar esse assim chamado amor, muda. Então nós temos agora o sofrimento, o ciúme, a contrariedade, a raiva, o aborrecimento, porque está sendo negado para mim o meu amor. Veja, isso é amor? O que nós conhecemos por amor é amor? Qual será a verdade do amor? A realidade do amor é aquilo que está presente quando o eu não está, quando o ego não está, quando a pessoa não está. Sim, podemos ter dentro da realidade do amor, da verdade do amor, afeição, carinho, cuidado, dedicação. Mas quando a realidade do amor está presente, nós não temos o ego. Portanto, não existe dependência emocional, insegurança, medo, ciúme, conflitos, carência, ânsia por mais. Tudo isso está dentro do padrão do eu, do padrão do ego. Podemos descobrir a verdade do amor. O amor é algo completamente diferente de tudo isso. Se o amor está presente, Deus é a realidade desse amor. O eu não está, o ego não está. O amor não carrega dependência, não carrega medo. Portanto, não temos dentro do real amor insegurança, ciúme, posse, controle. Não há violência quando o amor está. O amor é a presença do seu ser. E o seu ser presente é este ser divino. É a presença de Deus. É a presença da verdade. Nós precisamos descobrir na vida essa generosidade do amor. E isso floresce de uma forma natural e está presente quando você está livre desse sentido do eu, desse sentido do ego. Sua presença no mundo, sua presença com o outro. Nossa vida consiste de relações. Relações com lugares, com situações, com objetos, com nós mesmos e, naturalmente, com pessoas. Se esse sentido do eu, do ego, não está presente, você, em sua natureza verdadeira, é a presença do amor, então você é uma bênção, é uma alegria. Há algo presente quando você está presente, em razão da presença do amor que você é. Porque o ego não está. Então, descobrir a vida é descobrir a ciência de amar. Essa ciência de amar só é possível quando você é amor. Não se trata de alguém amando, se trata do amor em expressão. Esse amor em expressão é Deus, é o desconhecido, é a natureza do seu ser. Então, nós temos o amor presente na relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família, com as pessoas,
com o mundo à sua volta. Porque tudo é visto a partir desse espaço infinito, desconhecido, sem limites, que é a presença deste ser. Este ser não tem centro. Veja, é um espaço sem um centro. O que quer que esteja próximo ou dentro desse espaço estará dentro deste amor. Esta é a presença da verdade do seu ser. Você nasceu para realizar isso nesta vida. Mas isso só é possível quando não existe mais a busca do amor, a procura do amor. A tentativa de encontrar ou alcançar o amor. Viver a verdade do seu ser é viver a presença do amor. Não se busca mais, não se procura mais. Não existe mais o outro para lhe conferir isso, lhe dar isso, lhe entregar isso. Não existe o outro. Só tem você em sua natureza real. Essa natureza real é a natureza de Deus. É esse espaço que é o espaço desse amor inclusivo, desse amor indescritível, deste amor divino. Essa é a verdade sobre o amor. Essa é a verdade sobre você. Essa é a verdade sobre Deus. Viver a vida sem a ilusão de uma identidade presente, que se ofende, se magoa, se aborrece, se entristece, fica chateado, ou procura aceitação, apreciação do outro, do mundo. Viver a vida sem o sentido do eu, do ego. Isso é a própria vida em expressão. Porque não há separação entre você e a natureza da verdade, que é a natureza de Deus, que é a natureza do amor. Viva o amor. Assuma o amor. Abandone o eu. Abandone a ilusão desse sentido de separação. Então estará presente aquilo que sempre esteve presente, mas que você nunca se deu conta. A realidade desta completude de ser, desta felicidade de ser, dessa inteligência de ser, desta sabedoria de ser, deste amor que é ser. Você pode facilmente entender que, por um tempo, toda vez que você lida com dinheiro, você precisará conscientemente lembrar-se de que isso não é suprimento, mas sim o efeito do amor. É o efeito da presença de Deus aparecendo como sua consciência. Desta forma, você irá desenvolver gradualmente, dentro de si mesmo, uma atitude que reconhece que a nota de dólar não é a realidade do seu sustento. Um exemplo disso é o caso do casal hindu que assumiu a vida espiritual. Com suas tigelas de esmolar como parte típica de seu caminho, um dia, enquanto caminhavam pela estrada, o marido na frente e a esposa logo atrás, o homem se agachou, pegou alguma coisa na terra, esfregou em seu manto e guardou o objeto no bolso. A esposa rapidamente perguntou o que ele havia encontrado. Quando ele mostrou-lhe um diamante, sua repreensão foi rápida e afiada. Estamos vivendo a vida espiritual. Em que é o diamante
de maior valor que a sujeira que você retira do diamante? Não, o valor não está no diamante. O valor está em nossa consciência, que é a substância, a forma, o princípio e a lei para o diamante. Como eu existo e esse eu é Deus, eu sou a lei de produção de qualquer forma necessária do que é a minha necessidade. Todo o poder está na consciência. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a consciência. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a real consciência? Ô Gilson, nós temos falado muito sobre esta divina, indescritível e inalcançável consciência, que é a consciência de Deus. Eu disse isso mesmo, inalcançável, porque isso não pode ser alcançado. Não há quem alcance isso. Estamos diante de algo que se revela como algo presente nesse instante, que nunca deixou de estar presente nesse instante, que é esta real consciência. No entanto, esta real consciência se revela quando essa ilusória consciência, que é a consciência do eu, deste mim, desta pessoa, não está mais presente. Então, neste momento, nesse instante, neste agora, se revela aquilo que está fora desse instante, desse momento e desse agora. Nós temos chamado isso de real consciência, ou consciência divina. No entanto, estamos diante de algo que está além da fala. A fala, que são palavras, são representações de ideias e de pensamentos. A realidade, Deus, não é uma fala, não é uma expressão, não é um pensamento. A realidade, Deus, é algo além da fala, da palavra e da expressão. Portanto, essa realidade desta real consciência é aquilo que está fora do conhecido. Esta realidade da real consciência é a realidade de Deus. Assumir isso nessa vida é assumir a verdade de que há uma única realidade presente. E a vida nesta realidade é a vida de Deus. Veja, a realidade desta consciência é algo além das palavras. Não há como nos aproximarmos disso pela fala, pela palavra, pelo pensamento. Se você quer provar o doce, você pode passar muito tempo com a intenção de provar o doce. Você pode imaginar o doce. Você pode sonhar com o doce. Você pode ter uma fotografia do doce. Mas essa intenção de provar o doce, sem provar o doce, fica apenas no plano das ideias, da imaginação, do conceito, da imagem que o pensamento forma. Você só prova o doce na língua. Então, qual é a realidade desta real consciência? É na língua que você prova o doce. É na ciência do seu ser que se revela
essa doçura de Deus, essa doçura da real consciência. Você pode passar muito tempo na mente, se ocupando com estudos, leituras, planos, projetos, práticas assim chamadas espirituais, fazendo uso de técnicas de meditação, todo tipo de coisa que lhe foi ensinada. Algo que lhe foi ensinado ou algo que você construiu ao longo de todo esse tempo de estudos, leituras, dedicação, e mesmo assim não tomar ciência dessa doçura. Porque tomar ciência dessa doçura significa ter um contato direto com o doce na língua. E aqui é com a aproximação do silêncio da meditação. Me refiro à verdade sobre a meditação. E a verdade sobre a meditação requer autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento não existe meditação real. Quando há uma aproximação de si mesmo, nesse estudar suas reações, descobrir como você funciona, nesse contato com o outro, consigo mesmo, com situações, com acontecimentos, estudar a si mesmo é ter a base de uma aproximação vivencial. Então nós soltamos todas as teorias, todos os conceitos, todas as crenças, todas as imaginações, para um contato direto com o trabalho em si mesmo. É por isso que esses encontros online são fundamentais, assim como presenciais retiros. A única coisa na vida que importa é realizar esta ciência desta real consciência. Então há esta presença do amor real, da felicidade real, da paz real, da liberdade real. Vamos supor que alguém ligue e diga: estou doente, preciso de ajuda. Agora, até agora, quando alguém disse eu não me sinto bem, você provavelmente negou imediatamente. Mas nós vamos aprender a não negar isso. Nós não vamos colocar um muro contra a doença. Em vez disso, nossa resposta será: o que é isso? É poder? É uma presença? É realidade? Ou todo o poder é a consciência do indivíduo, que é uma lei da saúde? E esse crescimento do distúrbio, essa dor ou limitação, é uma lei? Não. Claro que não é. Desde o começo, essa é a nossa realização com cada súplica, com cada chamada que nos é feita por ajuda. Podemos nos encontrar dizendo: então, ou qualquer outra coisa que nos ajude a concordar com o nosso adversário. O princípio da cura é: concorde com o teu adversário. Você não pode lutar contra qualquer coisa com a qual você concorda. No momento em que você luta, combate ou se posiciona contra qualquer queixa que venha a você, você está construindo um adversário, ou, em vez de entrar em acordo com o que parece ser um erro, mas que, na realidade, é apenas uma ilusão, se é que pode haver uma realidade numa ilusão. No momento em que você luta ou combate o erro de qualquer forma, você o confirma como algo que deve ser removido. E não há como dizer quanto tempo a cura vai demorar. As únicas curas instantâneas são aquelas que acontecem quando a consciência do praticante sabe, quando o praticante está convencido
de que não há poder ou presença na coisa que alega ser uma manifestação errônea. Existe cura possível, enquanto você acredita ou tenta curar uma condição? Não. A cura vem do reconhecimento de que a consciência do indivíduo é Deus, ou que Deus é a consciência do indivíduo. E para você que está acompanhando o vídeo até o final, eu quero deixar aqui um convite. Se tu tem um desejo sincero em se aprofundar nessas verdades, o convite é para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque a gente tem a liberdade de fazer perguntas diretamente para o Mestre. E segundo, e principalmente, porque o Mestre, nesses encontros, compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nessa energia de presença. E isso nos ajuda demais nessa compreensão de nós mesmos, a observar essa mente doida, lotada de pensamentos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E a gente se vê no próximo vídeo.